Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre um outro lateral direito que foi procurado pelo Goiás em pelo menos 2 ocasiões nas últimas temporadas e que, na minha avaliação, também poderia ser um jogador interessante para a composição do elenco. Isso se o Everton sair, vamos colocar se o Dieguinho sendo titular na Série B, acho que o Heitor, lateral direito que atualmente está com 23 anos de idade, revelado no Internacional, jogando pelo Guarani de empréstimo, seria uma opção mais interessante do que, por exemplo, o Everton. O Heitor até aqui, ele soma 8 partidas no Campeonato Paulista, o Guarani que não conseguiu fazer uma boa campanha. Das 8 partidas, todas elas como titular, um cartão amarelo também na competição. Lateral que, segundo informações do Periquito Brisado, também do Imprensa Verde, o Goiás ele procurou o Heitor. Se eu não estiver enganado, a primeira vez lá em 2021, vocês vão lembrar, o Heitor ele estava participando do elenco da Ferroviária na temporada de 2023, melhor dizendo, na temporada passada, tá? Ele foi uma indicação também naquele momento do técnico Guto Ferreira e também houve especulações para a Série B de 2021, mas naquele ano ele até entrou em campo muitas vezes. Pelo Internacional foram 36 jogos. Depois que ele sai do Inter em 2023, ali em metade de 2022 para o ano seguinte, ele passa num clube da Bélgica, na Ferroviária e no Mirassol, quando chega após o Campeonato Paulista para a disputa da Série B. Não conseguiu grande sequência, apesar da boa campanha do Mirassol, ele entrou em campo apenas 7 vezes antes de novo ser emprestado ao Guarani nesse comecinho de ano. O contrato do Heitor por lá vai até o final da atual temporada, não consegui checar até quando vai o seu vínculo no Internacional. O Heitor, para ser titular no Goiás, eu acho que não seria uma opção ideal. Acho ele um jogador um pouco melhor do que o Everton. O Everton é uma coisa difícil, né, cara? Ele chega bem, ele se posiciona bem no ataque, vamos colocar assim. Ele dá a opção para o ponta passar para o lateral. Isso é algo raro aqui no Brasil. Mas na hora de finalizar a jogada, de tirar o 10, o Everton é uma negação, né? Eu acho que o Heitor é um pouco melhor nesse quesito, um lateral um pouco mais equilibrado e jovem também. Seria uma boa opção se o Dieguinho, por exemplo, fosse para lateral, um nome titular, indiscutível na Série B do Brasileirão. E se o Everton, por exemplo, deixar o Goiás, algo que eu vejo como pouco provável nesse momento, eu veria no mercado o Heitor, uma opção bem aceitável. Jogador também que tem 1,74 m de altura, destro, pode fazer uma função como um segundo volante, já atuou assim no Internacional. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito dessa lateral direita do Goiás. E se o Dieguinho for para lá, acho que o problema está resolvido e o Goiás precisa ir no mercado para buscar um camisa 10. Alguém para colocar aquela pulga atrás da orelha no Zé Ricardo, com o Ivan Torres e também incomodar o meia paraguaio que até aqui não vem fazendo aquele. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse interesse do Goiás, ou pelo menos uma sondagem até o momento que eu estou gravando esse vídeo, em contar com o artilheiro do Fortaleza, que pertence ainda ao Leão do PC nesta temporada de 2024. Estou falando sobre o Igor Torres, jogador revelado nas categorias de base do Fortaleza, passou também no interior de São Paulo pelo Taboão da Serra e estreou no profissional do Leão ainda na temporada de 2020. Eu lembro do Igor Torres em alguns jogos na temporada de 2021 pelo Fortaleza também, até fez bons duelos, marcou 3 gols em 25 jogos naquele ano. A partir de 2022 não teve tanto espaço e acabou sendo emprestado ao Bahia. Eu até falei sobre o Igor Torres em um outro vídeo na semana passada, acho que até saiu um corte aqui no canal no domingo falando sobre este centroavante que vem se destacando na Aparecidense, e vi alguns torcedores perguntando sobre destaques dos estaduais. Vou manter mais ou menos esta mesma linha de raciocínio. Segundo informações do Periquito Brisado, um abraço aí para o Iago, o jogador neste momento, nos bastidores do Goiás, é cada vez mais forte, que existe sim de fato o interesse na contratação do jogador, que vem se destacando até aqui com 5 gols marcados pela Aparecidense em 10 aparições. Da mesma forma que eu falei no vídeo quando não era uma informação, e sim apenas um comentário a respeito de alguns dos destaques do Goianão, acho que o Igor Torres para a composição de elenco em uma Série B tá ok, mas para o que o Goiás hoje precisa, um jogador para ser melhor do que, por exemplo, o Getúlio e o Brenner Culano, eu ainda não consigo enxergar esta qualidade superior no Igor Torres, tá? Acho que se ele chegasse lá em janeiro, em dezembro,
junto, por exemplo, com o Ângelo Rodrigues, aí eu acho que estava ok, né? Apesar da temporada muito discreta pela Ponte Preta no ano passado, na Série B ele jogou 15 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O futebol ele é meio maluco, de fato é. O Paulo Baia na temporada passada só marcou 2 gols, por exemplo, pela Ponte Preta na Série B, mas eu acho que ainda assim é muito pouco. O Igor Torres, que também tem passagem pelo rival, o Atlético Goianiense, onde começa inclusive bem a temporada passada. No Campeonato Goiano foram 4 partidas e 2 gols marcados, mas acabou caindo um pouco de rendimento. Teve também uma pequena contusão que tirou ele dos gramados por algum período, e na Série B do Brasileirão ele participou em 20 jogos, tanto pela Ponte Preta quanto também pelo Atlético, só deu uma assistência, foi titular somente 4 vezes, tá? Então eu acho que para resolver esse problema do Goiás não seria o nome ideal, tá? Se o Goiás fizesse o seguinte, o Getúlio provavelmente deixará o clube. Se o Goiás buscasse o Igor Torres e um outro centroavante mais caro, e saísse o Getúlio e o Brenner Herculano, aí eu compreenderia, tá? Mas para ficar com esses dois aí na reserva, acho que não faz sentido algum, porque eu não vejo essa qualidade muito superior, tá? No Igor Torres, além de centroavante, ele pode atuar como um segundo atacante. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Igor Torres nesse Campeonato Goiano de 2024. Vocês podem observar que está preenchido tanto dentro da grande área como um centroavante, mas também na ponta direita. Ele já fez essa função também quando participou pelo Bahia, lá naquela Série B de 2022, quando o Bahia conquistou o seu acesso. O Igor Torres, geralmente, quando cai pelo lado direito, não é nenhum jogador velocista, ele consegue proteger bem a bola, mas não é, por exemplo, uma característica do Alano ou até mesmo do Paulo Baia. Dá para notar claramente que é um centroavante caindo pelo lado direito. Não é tão habilidoso assim para fazer, por exemplo, uma função pelas beiradas, uma posição sim que eu acho que é bem mais precária dentro desse elenco do Goiás do que propriamente a camisa 9, visto que o Ângelo Rodrigues, né, o centroavante colombiano, já está aqui em Goiânia. O que eu posso destacar de boas características do Igor Torres? É um jogador que consegue finalizar muito bem de primeira, essa tomada de decisão, boa finalização rasteira, pegando alguns chutes de fora da grande área. Pode jogar também ao lado de outro centroavante, mas não vejo, por exemplo, muita velocidade para ele fazer isso. No Fortaleza também já chegou a atuar muitas vezes, né? Quando surge lá no profissional, em 2020, até mesmo jogando ao lado do Wellington Paulista. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. E é bom também o Goiás não empolgar com números feitos no Campeonato Goiano. Isso eu considero tanto para os jogadores que hoje estão no elenco, quanto também sobre outras chegadas, outras contratações. Tudo bem, 5 gols em 10 jogos, mas ele marcou 3 contra a Jataiense, inclusive um golaço de bicicleta, vitória da Aparecidense por 4-1 fora de casa, e os outros gols contra o Goiatuba e o Morrinhos, né? Então, como que um jogador que, com todo respeito, beleza, marcou 5 gols, mas contra o Goiatuba, contra a Jataiense e contra o Morrinhos, não tem como eu chegar aqui agora e falar que esse é o jogador para resolver os problemas do Goiás. Gosto do Ângelo Rodrigues, acho que o Goiás pode se ficar um pouco mais tranquilo nessa função de camisa 9, mas a tendência é que mais um centroavante chegue no Goiás. Por conta das movimentações, vale destacar, o Goiás negociava com o Mauro Mendes, centroavante uruguaio, ao mesmo tempo com o Ângelo Rodrigues. O colombiano já chegou, a tendência é que o Goiás busque um outro jogador para essa função. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, qual a sua avaliação a respeito desse assunto. E para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar